Pois pronto. Então, gente, a gente vai dar continuidade, né, ao estudo. É, só para a gente ter do, um pouco do review, né, do que a gente estudou na lição anterior. A primeira pergunta seria por que o livro de Daniel é um livro importante para o estudo de escatologia. Vocês estão lembrados disso daí? Jesus ele fala, né, sobre o livro de Daniel. Então, quando perguntam, os apóstolos perguntam para ele, né, quando será os tempos, né, da vinda dele e do cumprimento, aí ele fala, ele se refere a Daniel, né, e ele fala assim, quem lê entenda, né? Então, realmente a gente precisa ler e aprender sobre Daniel para que a gente possa entender o que ele fala sobre o final dos tempos e também, quando a gente começar a ler Apocalipse, a gente tem uma visão um pouco mais apurada e um entendimento melhor, né? Então, é por isso que é importante o estudo de Daniel. Então, a gente estudou na lição passada sobre a estátua de Daniel, né? A estátua de Nabucodonosor, e mostrando os 4 impérios. Você se lembra dos impérios? Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego e Império Romano, né? Então, depois, os 4 animais vão ser exatamente um paralelo, né, sobre aquilo. E aí agora a gente eu incluí nesse estudo, pessoal, se vocês tiverem o estudo anterior, que eu coloquei 2 vezes lá, a lição 2 no grupo, e peguem o segundo que eu coloquei, porque esse está atualizado e eu incluí a profecia de Daniel 9, não, de Daniel 8, certo? Que o outro estava Daniel 2 e Daniel 7, aí tem Daniel 8 e depois Daniel 9, tá certo? Então, peguem esse mais atualizado. Então, gente, na parábola, ou parábola não, desculpa, na profecia, né, sobre os 2 animais, vocês vão notar agora que ele fala mais explicitamente a Grécia e a Medopérsia. Então, vamos ler, né, sobre essa profecia. Se puder, você lê aí, Paulo. Daniel 8. Vamos ler Daniel 8 todo. Tá, já. A visão de Daniel, o carneiro e o bode. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão, a segunda. Na minha visão, eu me vi na cidadela de Suzã, na província de Elão. Na visão, eu estava junto do canal de Ulai. Olhei para cima e, diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus 2 chifres eram compridos, um mais que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe, e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem desejava e foi ficando cada vez maior. Enquanto eu considerava isso, de repente um bode, com um chifre enorme entre os olhos, veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra, sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres, que eu tinha visto ao lado do canal, e avançou contra ele com grande fúria. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não teve força para resistir a ele. O bode o derrubou no chão e o pisoteou. E ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar cresceram 4 chifres enormes na direção dos 4 ventos da terra. De um deles saiu um pequeno chifre, que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Cresceu até alcançar o exército dos céus e atirou na terra parte do exército das estrelas e o pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército, suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe, e ao lado do santuário foi destruído. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo que fazia, e a verdade foi lançada por terra. Então, ouvi 2 anjos conversando, e um deles perguntou ao outro: Quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por essa visão?
Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Ele me disse: Isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será consagrado. A interpretação da visão. Enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser que parecia homem, e ouvi a voz de um homem que vinha do Ulai. Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. Ele me disse: Filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. Enquanto ele falava comigo, eu, com o rosto em terra, perdi os sentidos. Então ele tocou em mim e me pôs em pé. E disse: Vou contar-lhe o que acontecerá depois, no tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. O carneiro de 2 chifres que você viu representa os 6 da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que tomaram o lugar do chifre que foi quebrado são 4 reis. Seus reinos surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios estiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com o intuito de prosperar, ele enganará a muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. A visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Se ele, porém, a visão, pois se refere-se ao futuro distante. Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei assustado com a visão. Estava além da compreensão humana. Eu acho interessante esse final aqui, principalmente pela magnitude da visão, né? Ele é muito diferente de como o povo tem visão hoje em dia, né? Essa visão aí, ele ficou doente, ficou mal, assim, aquela peso, né, de ter sido revelado uma coisa tão forte para ele ter visto realmente. E você vê, né, como o impacto que teve na vida dele, né? Bom, um outro ponto importante que a gente deve lembrar é que Daniel, ele quando foi levado cativo pelos babilônicos, ele estava querendo saber, ele orou bastante, né, a Deus e ele lia muito o livro de Ezequiel, né, o profeta Ezequiel, porque Ezequiel também ele profetizava sobre essas esses cativeiros, né, que Israel o reino do norte e o reino do sul entravam, né? Então ele leu bastante Ezequiel e ele estava perguntando a Deus, me mostre também sobre o que está acontecendo aqui na Babilônia, né? O que vai acontecer. Ele queria saber se ele seria, se Deus iria revelar que eles voltariam logo para Israel e sairiam do cativeiro. Mas Deus ele foi mostrando que não, existia ainda muito tempo. Ainda ia se passar outros reinos e ele iria continuar ali, né? O Israel ainda ia continuar em cativeiro. Então é importante a gente ter esse entendimento também, que o porquê dessas visões vieram acontecer para Daniel, né? Era exatamente porque ele estava pedindo isso ali para que Deus revelasse sobre o povo de Israel quando eles estavam cativos. Então, no versículo 8 fala, né? O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado. E em seu lugar cresceram 4 chifres enormes na direção dos 4 ventos da terra. Então, essa expressão, nos 4 ventos da terra, é usado para os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, quando fala no texto, né? Nesse texto. No versículo 9 fala assim, de um deles, ou seja, de um dos 4 ventos da terra, né, do norte, do sul, do leste ou do oeste, saiu um pequeno chifre, que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica.
de um deles, de um dos quatro ventos, né, surgiu, né, isso aqui era norte, sul, leste e oeste, né, falando novamente sobre os quatro ventos aqui. Então, existem duas interpretações sobre isso, né? A primeira interpretação, seguindo aquela mesma linha da lição 1, seria o pequeno chifre seria Antíoco Epifânio, né, que era do Império Grego. Porém, para conciliar com o fato de Jesus ter vivido depois de Antíoco Epifânio, eles alegam que Jesus não estava se referindo a essa profecia quando falou sobre Daniel em Mateus 24. Então, os preteristas eles falam assim: pode ser que seja Antíoco Epifânio, desde que Jesus ele não estivesse citando sobre Daniel 7 ou Daniel 8. Ele estaria citando sobre Daniel 2 ou Daniel 9, né? Mas isso ainda é espúrio, assim, na minha percepção, e essa linha aqui não é muito seguida pelas igrejas, certo? Aí tem a segunda interpretação. O pequeno chifre seria Nero, né, pelos preteristas, ou um anticristo futuro, né, futuristas, né? Como argumento, eles usam o fato que Roma era pequena em comparação aos outros impérios, e Roma avançou exatamente ao sul, ao leste e em direção à Judéia, Terra Magnífica. Então, quando eles começaram a avançar, né? Aí estava aqui, ó, vai para o sul, para o leste, e se apontar para cá, que é exatamente o sudeste, né? Ele aponta exatamente para Terra Magnífica, que seria Jerusalém e a Judéia aqui. Certo? Então, eu só queria trazer essa visão para vocês notarem. Eu não ia nem trazer essa parte aqui dos estudos, mas eu achei importante pelo fato só que ele realmente cita os impérios gregos para você ver que não é uma coisa assim apenas que os intérpretes eles interpretaram dessa forma, né? Os estudiosos interpretaram dessa forma, mas que existe uma ligação realmente. E no próprio texto ele falava grego e Medo-Persa, né? Então, perguntas para vocês. Eu não vou dividir em classe para a gente poder continuar, que o grupo está pequeno, né? Mas quais os dois impérios claramente descritos em Daniel 8? Grego e Medo-Persa. Uhum. E quem ou o que seria o pequeno chifre? Pelo que a gente acabou de ver. O Império Romano. Seria o Império Romano, né? E os futuristas, como é que ele vê sendo o Império Romano? Pelo que a Seria gente... o futuro anticristo. Ele surgiria de Roma também, ou como é que eles veem, os futuristas veem essa ligação com Roma? A gente falou um pouquinho sobre o papado, se lembra? Oxi. Muitos futuristas interpretam como sendo o pequeno chifre ou o anticristo, ele será um papa, né? Então, existe essa interpretação, existe também a interpretação de que pode ser blocos econômicos. Estão lembrados que a gente falou? Né? Blocos econômicos ou países, né, potência, e daí de um desses países, de algum bloco, é que surgiria um anticristo. Aí, né? Então, eu não estou afirmando nada, só estou dizendo o que é que as interpretações vigentes, certo? Aí, quando a gente for desenvolvendo, é que a gente vai meio que tomar posições, ou vocês podem dizer o que é que vocês acreditam, mas eu vou tentar ficar o mais neutro possível para que a gente possa ver todas as interpretações. E aí, gente, entramos agora na parte mais, eu diria assim, é o ápice da parte de Daniel, né? E que gera exatamente essas interpretações em Apocalipse e toda
essas divisões que existem é exatamente nessas 70 semanas de Daniel. Certo? Então vamos começar aqui ali. A visão das 70 semanas de Daniel nos fornece mais informações escatológicas de quando se sucederia a expiação das culpas do povo de Deus, cruz de Cristo. Né? Ele nos mostra o tempo decorrido entre o decreto de construção dos muros de Jerusalém e a destruição do segundo templo de Jerusalém. Este último aconteceu no ano 70 depois de Cristo. É universalmente aceito que o termo semana nesta profecia se refere ao conjunto de 7 anos, ou seja, 70 semanas equivaleria a 70 vezes 7 anos, 490 anos. Isso também se observa ao nome em hebraico que deram para essa profecia, 70 setes, ou 70 vezes 7, mesmo termo que foi usado por Jesus quando nos mandou perdoar 70 vezes 7. Termo bem familiar aos judeus, cuja profecia em Daniel também fala sobre perdão de pecados e da vinda do Messias. Então vamos lá, em Daniel 9, do 20 ao 27. Quem é que poderia ler? Do 20 ao 27. Quer continuar lendo aí, Paulo? Ou tá Pode ser. 20 ao 27. As 70 semanas. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, o meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois de 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muito ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Obrigado. Então, gente, ele cita o princípio das 70 semanas com a promulgação da reconstrução de Jerusalém, né, como a gente viu no texto. Depois se passam 7 semanas e mais 62 semanas, ou seja, total de 69 semanas, quando o ungido morre. Então, a palavra ungido em grego seria Christos, né? E em hebraico é essa palavra, Meshiach, que é Messias. Certo? Então, a palavra Cristo, em grego, ela é exatamente a tradução do hebraico Messias. Certo? Então, no texto, ele fala exatamente Meshiach, essa palavra aqui. Ó. Então, se a gente for aqui, eu clico aqui no... Então, aqui, se você for ver, ó, ele é exatamente essa palavra aqui, que significa Messias. Certo? Em português pode ser ungido, né? Pode se traduzir para ungido também, tá bom? Deixando assim apenas uma semana para o cumprimento da destruição da cidade em Jerusalém,
e o lugar santo, o templo. Vejamos. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a culpa, trazer a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar, reconstruir Jerusalém, lembre-se que naquela época isso não tinha acontecido ainda, tá? Essa promulgação aqui, o decreto que ele tinha recebido, né? Essa revelação. Até que o ungido, né, que é o Messias, o líder, desculpa aqui que acho que caiu aqui ungido, o líder venha, haverá 7 semanas e 72 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 72 semanas, o ungido será morto. O que é que vocês imaginam que seria esse ungido aqui morto, né? O Messias, né, seria morto. E já não haveria lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Então é uma coisa no futuro, né? Então você vê aqui o ungido. Então, gente, em Daniel já mostrava, já dava uma visão de que o próprio Messias, né, fala a palavra Messias e fala que ele seria retirado, que ele seria morto. E mesmo assim o povo de Israel, eles não creem nessa profecia. Porque eles falam, e eu já ouvi um rabino pregando sobre isso, né? Ele fala assim, como não tem o artigo anterior à palavra Messias, lá, o Messias, não tem a palavra Ra, né, Hamashia, que seria o Messias. Se tivesse esse Ra, aí eles interpretariam que seria o Messias que iria morrer. Mas esse Messias aqui que ele fala poderia ser qualquer pessoa que, por exemplo, para eles Moisés foi um Messias, né? Esdras foi um Messias. Então poderia ser uma pessoa que tentaria libertar o povo de Israel e morreria nessa tentativa de libertação, né? Mas aqui estava falando, a gente vê a conexão. Se a gente for ver essa ordem cronológica aí de 490 anos, você vai ver que vai bater exatamente perto, né, de Jesus. Vamos ver lá. 490 anos. Aqui, ó, tanto para os preteristas quanto para os futuristas, a promulgação da restauração de Jerusalém pode ter ocorrido em um dos 4 eventos seguintes, certo? Então ainda existe uma dificuldade na interpretação do que poderia ser isso aqui. Mas são esses 4 aqui que são bem discutidos, né? Data em que Daniel recebeu a revelação dos 70 semanas foi mais ou menos 500 a.C., primeiro ano de Dário, filho de Xerxes, certo? Dessas 70 semanas, tá? Mas mais à frente, né, depois de mais ou menos 37 anos, aí teve um decreto, o decreto de Ciro, que também você vai encontrar lá em 2 Crônicas e Esdras, relativo à reforma do templo. Então, neste caso, a 69 semana se daria no ano 537, entre 537 menos 483, aí se daria mais ou menos no ano 54. Então, vocês entenderam esse cálculo aqui, né? O 483 anos, você vai ver que tem todos aqui, ele seria exatamente essas 69 semanas. Se multiplicado por 7. 69 vezes 7. Tá bom? E aqui 537 seria o ano, né? Daqui. Então, se for essa interpretação, ele bateria exatamente no 54 antes de Cristo. Aí eu não, assim, eles descartam um pouco essa teoria aqui, certo? Aí o segundo, o decreto de Dário em 521 antes de Cristo. Está lá em Esdras 6 ao 12, que reafirma o decreto de Ciro. Então, Ciro primeiro deu, depois tem esse decreto de Dário, né, reafirmando. Neste caso, a 69ª semana se daria no ano de 38 a.C., que seria 521 menos 483. Ainda assim, antes do nascimento, né, de Jesus.
Aí, agora, o decreto de Artaxerxes, em 458 a.C., está lá em Esdras 7, liberando a adoração do templo. Então, o pessoal poderiam sair de lá para ir até Jerusalém e adorar no templo, né? Aí, neste caso, a 60ª semana se daria no ano de 25 depois de Cristo. Mas se a gente pegar aqui, isso é 79, né? Se a gente colocar mais um para dar 70, aí seria os 7 anos, coincidiria exatamente com a morte de Jesus, que seria a morte do ungido. Então, esse daqui é o ponto que é mais aceito, tá bom? E o outro decreto que teve foi em 444 a.C., está lá em Neemias 2, 1 a 8, autorizando a reforma de Jerusalém, né? Então, neste caso, a 60ª semana se daria no ano de 39 depois de Cristo. Tá? Então, isso daqui, gente, eu fiz esse gráfico, botei esse gráfico aqui para vocês notarem aqui que isso daqui é unânime, certo? Entre os preteristas e os futuristas. Esses 483 anos foi desde o decreto até a chegada do Messias, aí o ungido morre, né? E depois o que só falta agora é a última semana, que seria os 7 anos. E o que é que seria esses 7 anos? Que se creem? É exatamente a tribulação, né? Que a gente vai ver lá em Apocalipse, que fala sobre 3 anos e meio, né? Então é exatamente essa última semana que ainda está para se cumprir. Os preteristas acreditam que se cumpriu no ano 70, que foi lá que teve a tribulação esses 7 anos. E os futuristas acreditam que esses 7 anos ainda vai acontecer ainda em algum ano ainda no porvir, né? Então, no preterismo, as 70 semanas se cumpriram cabalmente. Por fim, a cidade e o templo, lugar santo, são novamente destruídos no ano 70, na guerra judaico-romana, pelo general Tito, filho do imperador Vespasiano. A favor dessa interpretação está o fato das 70 semanas passarem corridas, sem uma interrupção entre as 69 e as 70 semanas. Contra essa interpretação está o fato de que a morte de ungido se cumpriu ao término das 70 semanas. Em contrapartida, a destruição do templo só veio a ocorrer no ano 70 depois de Cristo. Então, de qualquer forma, houve um intervalo, né? Já no futurismo, o intervalo da última semana abrange toda a era cristã até os dias de hoje. Então, num futuro próximo, ou ainda que possa demorar, né, o anticristo será revelado e se iniciará 7 anos ou 3 anos e meio de tribulação, que existe também uma outra divisão aqui de interpretação, depois eu vou explicar. Note no mapa abaixo que a morte de Cristo acontece na 69ª semana e então se inicia o intervalo da era da igreja até os 7 anos, a última semana da profecia. A favor dessa interpretação está o fato que, assim como as 70 semanas não são corridas, principalmente a última semana, o decreto para a reconstrução, ponto de partida das 70 semanas, pode ser qualquer um dos 4 decretos, visto que os 490 anos não seriam literais. Aí tem aqui, o mapa profético do final dos tempos, não sei se dá para enxergar, mas aqui mostra Daniel 9, as 7 semanas, 49 anos, reconstrução de Jerusalém, aí depois passa-se 62 semanas, aí tem aqui o Calvário, né, a cruz, e aí depois tem a era da igreja, e aí tem 3 anos e meio, né, o princípio das dores, e depois 3 anos e meio, aí acredita-se que existiria um arrebatamento, né, aqui, e aí tem a segunda vinda de Cristo, o Armagedon, né? E aí o reino milenal, e aí depois o grande julgamento. E aí a eternidade.
certo? Então isso aqui seria mais ou menos um mapa escatológico na visão futurista. Alguma pergunta? Então, como conclusão, a visão das 70 semanas nos ajuda a ter um entendimento mais preciso da vinda do Messias, sua morte, como também a destruição do templo, que o próprio Jesus revela que seria naquela geração. Então, perguntas. Qual decreto da reconstrução é mais comumente aceito e por quê? O que vocês acham? Dessas 4 aqui, ó. O terceiro? O terceiro, ele bateria exatamente, né, com as datas. Mas eu tenho só uma dúvida. Jesus foi crucificado com 33 anos, não foi? Exato. Porque 25 com 7 dá 32, né? Mas não tem um erro de cálculo também, né, do calendário gregoriano, né? Tá. Então, eles também atribuem aí essa diferencinha, mas eu concordo com você, Paulo. Eu acho que a gente não deve se fazer cálculos mesmo assim, sabe? É uma data aproximada, vamos dizer assim. Eu Sim. não acho que deveria se fazer cálculos para saber o dia exato, sabe? Inclusive, Sim. Jesus ele fala sobre isso, né? Que a gente não cabe saber o dia mesmo, né? Exato da vinda. Mas o que a gente vai saber são apenas estações. Quando as coisas estiverem se apresentando de uma forma que está realmente mostrando que está o final dos tempos, né? Então a gente fica na iminência, né? E na esperança de que ele venha logo, que está chegando a vinda, né? Sim. Mas eu concordo com você. Eu não acho que é saudável ficar tentando calcular exatamente aquela data, né? Precisa, certo? Sim. Mas aí, o que mais perto se torna seria exatamente esse daqui. Tá certo. Obrigado. E qual a visão escatológica faz mais sentido para você? Preterismo ou futurismo? Até agora. O que você acha? Bom, eu acho, na minha opinião, mais o futurismo. Uhum. Porque a gente ainda não chegou na leitura do Apocalipse, mas tem um tempo de tribulação e tudo mais. Eu acho que a gente já teria passado, não teria passado por isso se fosse a do preterismo. Exatamente. Então, Eu Então acredito que concordo ainda vai haverá uma tribulação ainda, né? Uma tribulação e vai vir um anticristo, certo? Diga aí, Jéssica. eu concordo com ele, até porque eu não vivi lá naquela época que eles falam que aconteceu essas coisas. Mas assim, não falando isso brincando, mas para mim faz sentido de que a coisa ainda está rolando. Não faz sentido de que já aconteceu, que Jesus só não veio igual a gente viu na primeira aula, né? Que todas as outras coisas aconteceu, que o anticristo já veio. Para mim parece que não faz muito sentido. Eu Concordo concordo. também. Eu também. Eu acho que a gente vê tantas coisas acontecendo e parece que a gente fala, olha, isso aqui está escrito na Bíblia, olha esses rumores de guerra, essas guerras, reino contra reino, vai surgir um anticristo que vai, né, uma falsa paz. Eu acho que faz mais sentido essa linha futurista do que a outra. E que seja uma coisa que abranja mais universalmente, né? Não é apenas Exato. um local, né? Uhum. Eu penso assim também. Eu acredito que essas figuras foram anticristo. Por exemplo, também eu vejo muito Hitler como um anticristo, assim. Né? Hitler, ele perseguiu muitos judeus e cristãos
E eu vejo muito semelhanças assim a um anticristo em Hitler, né? E acredito que muitas vezes deve ter tido muita interpretação nessa época, né, como ele sendo o anticristo, mas não que seria o anticristo universal, né, que a gente acredita que vai haver ainda, que vai tentar extinguir completamente, né, o cristianismo. Então, pode ser que ainda exista mais outros anticristos, mas que ainda não seja o verdadeiro, assim, que venha para querer realmente destruir com a religião completa, assim, de cristianismo e judaísmo, né? E aí, Pinho? Tá muito calado hoje. Eu concordo com o pessoal aí, eu também acho que vai ser futurista. Futurista também, né? Até porque fala tipo assim, quando a gente fala, eu sei que muita gente tem falado ultimamente de, esses são sinais da vinda de Jesus e tudo mais, mas eu acredito que ainda vai existir essa unificação do governo mundial, né, que já está caminhando para isso, né, mas talvez leve algumas décadas até isso acontecer. Mas, tipo assim, a Bíblia é muito clara, né? Falando, né, sobre não comprar e vender se não tiver aquela marca, ou um governo mundial, essa besta terá uma ferida e a outra besta irá curá-la e tal. Acredito que isso ainda vai acontecer. Aham. Tem alguns pontos. E todos esses pontos que você citou tem a interpretação futurista e preterista do mesmo jeito que a gente vai estudar. Eu acho que quando chegar nessa época do anticristo da marca da besta, acho que vai ser o melhor estudo, assim, o melhor ponto culminante do nosso estudo, né? Que vai tem muitas especulações em cima também, né? E aí a gente fica, e é onde existe mais é uma especulação e muitas vezes muita gente começa a fantasiar coisas também, sabe? Então, acho que falta muito equilíbrio também, de a gente saber que sim, pode ser, mas também pode não ser. Eu acho que sempre que a gente tiver essa postura de sim, pode ser e também não, pode não ser, né? Eu acho que seria o equilíbrio. Quando a gente fala assim, é isso, chegou, ele é o anticristo, ou isso é a marca da besta, aí é que entra o perigo, né? E as pessoas começarem a ficar com paranoias e sem querer usar aquela coisa ou adquirir alguma coisa achando que é a marca da besta. Deixa eu só fazer um comentário sobre isso. Como a Bíblia diz para a gente que Jesus virá como um ladrão, que ninguém vai saber, e a gente põe não é isso, eu sinto que a gente tira, né, essa autoridade da palavra de Deus e coloca na gente mesmo, na nossa confiança, naquilo que a gente está vendo e entendendo. Mas não será assim, será uma coisa sutil, então as pessoas muitas delas vão estar desatentas. Então, esse versículo, né, quando Jesus fala isso, quando a palavra fala isso, eu acho muito importante para a gente não se auto-enganar. Exatamente. Concordo completamente. Tem só um comentário que é mais uma brincadeira, que tem um amigo, ele nem é cristão, mas ele é preterista, porque ele fala assim, toda vez que vem uma notícia assim, atrapalhada, que o nosso mundo está muito perdido, ele fala que, na verdade, o mundo já acabou, a gente já está vivendo o que restou. Então, ele é preterista, começa a chamar de preterista. Falar assim, já o mundo já acabou, né? Que já é o julgamento, já é o juízo final, né? É verdade, o negócio tá tão sério, né? Tão difícil. Mas se a gente pensar direitinho, a gente, no lado ocidental ainda do mundo, a perseguição aqui ainda não tá tão acirrada quanto lá para o Oriente Médio e aquelas regiões por lá, né? Sim. E na Ásia também. É perseguição onde o povo tem que andar na China mesmo, né? O pessoal, para se reunir para cultuar, o pessoal vai para debaixo da terra, né? Para poder. E aí
você vê isso aí é que é realmente perseguição, né? A perseguição que a gente leva por aqui, né, é praticamente nada, né? A gente é muito abençoado de morar aqui no local. O Canadá ainda não é um país cristão assim e tudo, mas ainda existe é, essa liberdade de religião, de adoração, né? Mas quando começarem a perseguir realmente, aí é Sim, com que o negócio certeza. vai ficar difícil. Queria deixar aqui um espaço para a gente poder, se tiver alguma pergunta ou algum comentário. E essa aula é bem mais curtinha mesmo. Tem alguma coisa falada aí que não ficou claro? Eu tava. Nem é sobre a aula assim em si. Tava pensando no que a Jéssica falou sobre a gente não tomar cuidado com isso, né? De olhar as situações e não determinar, olha só, tá acontecendo, olha isso. Só que ao mesmo tempo acho que é tão humano, né? Você olhar e falar, nossa, será que não é? Nossa, será que essa guerra que está acontecendo não tem a ver, não tem nenhuma ligação? E a gente já fica caçando os pontos, né? Pois Ah, é. porque fulano disse isso, fulano disse aquilo. E realmente é uma situação para se prestar atenção, porque a gente, é, até a gente mesmo que está estudando essa parte da palavra, e tudo que a gente já ouviu, né, sobre o fim do mundo, né? Eu estou na igreja desde muito pequena, a gente sempre ouve falar sobre isso, mas se policiar quanto a isso, às vezes é até complicado, né? Porque a nossa cabeça já começa. "Ah, olha aquela A guerra em tal fantasiar, né? lugar." Exatamente, aí já começa, né? Ah, Israel em guerra. Nossa, você já começa a fantasiar um monte, né? E como a gente vê as pessoas idosas, né? Uhum. Tendo essa questão. Eu falo pela minha avó, né? A minha avó, ela acha que é amanhã, que vai acontecer amanhã. Por quê? Porque justamente desde pequenos, eu acho que eles ouvem um pouco sobre isso Sempre foi. e e não se aprofundaram talvez no estudo, né, como a gente está tentando fazer, né, Uhum. e acabam aquilo É. que foi ensinado para eles virou uma verdade e eles vão seguindo aquilo, né. É É, muito por outro lado, eu acho muito bom também, né, quando as pessoas elas estão, quando a gente está esperando, né? Por exemplo, na época do Covid mesmo, eu ficava só observando assim para ver o que ia acontecer, porque eu achava que ali poderia ser já o final, realmente o fim do mundo, né? Era uma coisa assim, ah, meu Deus, tá, vai acontecer alguma coisa aí, tá? Aí eu fiquei assim, achando que tá, e o negócio ali, ou ia aparecer um anticristo, ou Jesus já ia voltar, alguma coisa ia acontecer ali, né? Eu fiquei até vendo no Apocalipse lá sobre os selos e tal, para ver se era algum selo, né? Alguma coisa assim, aí. Mas aí passou, né? Mas eu acho válido, né? Nós somos cristãos, estamos esperando Jesus voltar, estamos na esperança, né? Maranata, Senhor, né? Ora vem. A gente está clamando a volta de Cristo, né? O tempo todo e é normal acontecer isso, né? A gente é ficar. normal, é só um gancho no que a Jéssica falou, tipo, pra gente se atentar naquilo que tá na palavra, né, que a gente não sabe. É Exato. igual fazer as contas, né, ficar fazendo as contas, Não né. faça conta. E a gente vai ver alguma. Eu coloquei, separei algumas lições também depois sobre algumas igrejas que tentaram fazer cálculos e colocaram a data da volta de Jesus e o negócio não aconteceu, né? E aí, e aí depois viraram seitas praticamente, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Não vamos colocar datas, nem horas, nem achar que tal coisa é, de fato. A gente apenas acredita que pode ser, né? E aí eu acho que é a forma mais segura, mais equilibrada. Mas eu acredito, óbvio, né? Claro que essas coisas que Deus deixou escrito para a gente observar os fins dos tempos, é para a gente Uhum. estar acordado, para a gente não dormir no ponto. A Bíblia fala para a gente Exato. vigiar. E quando Vigiando. aconteceu a pandemia, que foi uma coisa que eu acho que a grande maioria das pessoas experimentou pela primeira vez algo a nível mundial, que você ficava assim, meu Deus, como assim? Em todos os lugares. Então, realmente mexe com a gente.
É isso Eu aí. acredito que seja o mesmo sentimento que o pessoal na Segunda Guerra Mundial, igual o Jefferson falou, com Hitler, né? Que foi algo mundial e todo mundo estava ciente do que estava acontecendo. Então, assim, eu acredito que a gente tem que estudar, entender a palavra, mas não ser muito bitolado em querer achar ali a data certa, porque Deus mesmo, em sua palavra, diz que não é para a gente fazer isso, né? Mas para a gente vigiar, né? Então, É, a gente precisa conhecer a palavra para é. não ser surpreendido, né? A gente já conhece o que Deus escreveu, né? Exatamente. E eu acho que isso foi também um motivador para eu querer trazer esse estudo, né, para a gente. A igreja, você vai ver que a igreja, na Força Assembly, a gente fala muito sobre a volta de Jesus, né, vinda de Jesus, mas nunca vai falar sobre anticristo e marca da besta e tudo. Você não, eu acho que nunca ninguém escutou nenhuma mensagem, né, falando sobre isso. Então, é exatamente para que a gente não possa ficar se atendo, né, a isso, mas a gente ficar clamando, porque é Jesus, né? A gente vai passar por perseguição, qualquer coisa, o que acontecer, seja que tenha uma marca ou não tenha, ou venha um anticristo e tal, a gente passando por uma tribulação, a gente tem que ter o conforto de que saber que Jesus está com a gente, né? A gente pode ser, ele falou que em meu nome vocês serão perseguidos, né? E falarão toda mentira contra vós, né? E a gente tem que continuar firme, né? Então, essa é a chave, né? A gente tem que continuar fiel a Deus, né? E vai vir muitas situações para a gente negar o nome de Jesus, né? Para as pessoas e tantos temas aí, né? Nos dias de hoje de feminismo, de LGBT, de tudo, né? Que quer fazer a gente calar, né? Não deixar nem a gente poder opinar, né? Mas a gente continua firme no Senhor, né? A perseguição está aí, mas a gente continua firme, continua amando as pessoas, mas a gente continua firme na nossa opinião, na nossa crença, né? E até a volta do Senhor. Isso aí, gente. Amém. Então eu termino por aqui e a gente, a lição 3 na próxima semana. Tá bom? Agradeço a vocês por comparecerem hoje. Foi menos pessoas, mas foi muito bom o nosso bate-papo. Sim, foi mesmo. Deus Muito abençoe, obrigado. Até mais, pessoal. pessoal. Boa Boa noite. semana. Deus abençoe vocês. Boa Tchau. semana. Obrigado, Jefferson. Boa noite, gente.